Meus amigos, hoje, 21 de novembro, 21/11 de 2023, foi velado, está sendo velado ainda, Clariston Andrade da Cunha, 46 anos, baiano como eu, 46 anos, pai de 2 adolescentes, esposo, pequeno comerciante de Brasília, saiu da Bahia há 20 anos e fazia a vida pelo trabalho duro, a ponto de montar um pequeno comércio ao longo desses 20 anos no Distrito Federal. Naquela tarde fatídica de 8 de janeiro deste corrente 2023, os documentos acostados, os prints do circuito de câmeras internas de seu estabelecimento, prints acostados pela defesa, há muito tempo acostados no processo onde ele é acusado daqueles atos do dia 8, dão conta de que até as 15h50, o Clezão, como era chamado, Clezão do Ramalho, em referência à sua cidade na Bahia, esteve no seu estabelecimento, as imagens dão conta, atendendo clientes até as 15h50. De lá, imaginando que aquela manifestação seria pacífica, tal qual as outras tantas quantas manifestações no Brasil inteiro e também em Brasília haviam sido pacíficas durante meses e meses e meses a fio de 2022, ele saiu do trabalho e foi, enfim, se aproximou da manifestação. E dali foi preso em flagrante. Prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia seguinte, 9 de janeiro. E ontem, este investigado, denunciado já a essa altura, mas não havia sequer sentença penal transitada, não havia sentença nenhuma contra ele. Havia apenas a denúncia. Ontem, este homem doente, documentadamente, provadamente doente, morreu à míngua dentro da Papuda, no Distrito Federal. Clezão foi uma vítima do Estado. E é preciso que o país tome vergonha na cara e exija que sejam responsabilizados os culpados por ação ou omissão, por culpa ou por dolo, os culpados da morte do Clezão, seja ele o mais baixo funcionário público ou a mais alta autoridade de algumas instituições. Hoje, como eu disse, o Clezão foi velado sob forte comoção, recepcionado num ambiente amplo, grande, onde foi velado, por seus familiares, por amigos, por conhecidos, por brasileiros, por patriotas, por todos aqueles que ainda têm capacidade de ter empatia pela dor de uma vítima, porque independente deste processo, do resultado deste processo contra ele, que jamais se conhecerá, porque o Estado o recolheu, mas o Estado foi irresponsável e não se atentou ao longo de todos esses meses para a forte prova documental juntada pela sua defesa, laudos médicos, demonstrando que esse homem era cardiopata, hipertenso, que esse homem desmaiava, inclusive, o tempo inteiro dentro da Papuda. Vinha sendo, ao longo desse tempo, tantas vezes atendido pela enfermaria. Houve vezes em que precisou ser atendido no Hospital Geral de uma certa localidade de Brasília, mas estava à míngua. Havia, como vocês já sabem,
A defesa entrou ainda de julho para agosto, com o último pedido de liberdade provisória, e disse também a defesa ao relator do caso, que é o doutor Alexandre de Moraes, se não conceder a Clezão, é direito dele, mas se não conceder a liberdade provisória, conceda então, converta a prisão preventiva em prisão domiciliar, para que ele possa tratar-se em casa. E ainda assim, se não converter a prisão domiciliar, Excelência, pelo amor de Deus, determine, a defesa disse isso ainda em julho, determine que a estrutura da penitenciária possa fazer com que ele tenha acesso aos exames de que precisa para não morrer de morte súbita, porque há laudo nos autos dizendo que ele corria risco concreto de morte súbita, morreu de morte súbita, de mal súbito, né? Depois deste requerimento da defesa, ainda em 1º de setembro deste ano, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, manifestou-se pela soltura do Clezão. Passados 80 dias, desde aquele 1º de setembro em que o fiscal da lei, que é a Procuradoria-Geral da República, pediu que soltasse o Clezão, passados 80 dias, mesmo sendo um processo que, por todos esses motivos, deveria ter prioridade na tramitação em quaisquer outros processos no gabinete do doutor Alexandre de Moraes, mesmo assim, passados 80 dias, numa desídia, num desleixo estampado, jamais o doutor Alexandre de Moraes analisou o requerimento da defesa, a manifestação do Ministério Público que pedia pela soltura do réu. E o réu morreu ontem, às 10 da manhã, 20 de novembro. Um dia da infâmia, este sim. Dia da vergonha nacional. As mãos de alguns operadores do Estado, operadores, altas autoridades do Estado brasileiro, estão nesses momentos ensanguentadas de sangue, sangue pegajoso, sangue que vai impregnar no relevo das suas digitais, de seus poros, e jamais irá sair, ainda que os donos dessas mãos ensanguentadas, pela omissão, não enxerguem o sangue que está nas suas próprias mãos. O sangue de Clezão mancha a honra, a biografia, a passagem no serviço público de autoridades que estão sendo pagas com o dinheiro do povo a peso de ouro e não estão fazendo um bom trabalho. E digo mais, nós vamos analisar isso aqui em vídeo específico. Mas aquela autoridade referida cometeu crime de responsabilidade. E se os parlamentares tiverem um pingo de vergonha na cara, abrirão sim um processo de impeachment. E nós teremos o primeiro ministro do STF pichado na história do Brasil. Porque desobedeceu o inciso 4º, a hipótese 4ª do artigo 39 da lei de impeachment. E merece ser empichado. Clezão, a morte de Clezão, que hoje foi velado sob grande comoção, como eu disse, é emblemática. E tomara que não seja a primeira de muitas mortes de pessoas que estão vulneráveis nas mãos sujas de sangue do sistema. Vejam vocês algumas das imagens